Boa tarde a todas, a todos e a todes. É, Quero inicialmente aqui agradecer o convite, a articulação e a iniciativa da gente fazer essa roda de conversa. Lembrando que essa roda foi imaginada oportunamente pela visita de duas assessoras do Ministério da Saúde, a supervisora Jaqueline, que está aqui conosco, já vai daqui a pouco se apresentar, e a coordenadora Elaine também, que no momento está na outra agenda, e que a gente aproveitou para fazer essa reunião hoje, por conta também muito aproveitando a visita técnica e também para reforçar a Semana da Consciência Negra, que, na verdade, no Ceará está sendo mais que um mês, né? Nós estamos tendo o segundo Festival de Afro-Cearensidades, que já está composto por mais de 100 atividades. Todas as atividades estão sendo realizadas em parcerias com todas as secretarias. Nós, aqui da Secretaria de Saúde, inclusive, realizamos um webinário, também contemplando a temática do Novembro Negro, né, e tudo mais. Então, a gente conseguiu colocar, a doutora Milena e todos os presentes aqui, nós conseguimos colocar essa roda de conversa na nossa programação oficial da visita, tanto para valorizar realmente, como para que a gente possa oportunizar que mais pessoas tenham conhecimento a essa doença que realmente é de fato desconhecida para a maioria de nós, né? Então, é com grande entusiasmo que a gente vem comentar, nesse primeiro momento aqui, o nosso compromisso enquanto célula, né? Eu estou aqui, meu nome é Valéria Mendonça, estou aqui enquanto célula de atenção à saúde das comunidades tradicionais e populações específicas. É uma célula relativamente nova, né? Que foi criada sob decreto governamental há 1 ano e meio, em julho do ano passado, e que está inserida aqui no âmbito da atenção primária da Secretaria de Saúde do Estado, e que tem como missão maior garantir saúde inclusiva para as mais de 13 populações e comunidades específicas que a gente identifica, né? População negra, população quilombola, povo de terreiro, população LGBTQIA+, população cigana, população em situação de superação de rua, enfim, são todos esses sujeitos de direitos e que, no caso de hoje, a gente vai focar na população negra, até porque a patologia que a gente vai discutir aqui, a gente vai trazer muito nessa perspectiva de uma doença rara que acomete a população negra. Queria já de pronto aqui agradecer a todos que articularam a roda de conversa, que estão aqui. Nós fizemos questão de chamar grandes lideranças, como estou vendo aqui a nossa Cristina Quilombola, né? Convidamos também representantes da Secretaria de Igualdade Racial, que daqui a pouco devem estar entrando, convidamos gestores aqui da Secretaria de Saúde, doutora Riana, doutor Breno, a própria doutora Tânia ontem tomou conhecimento da roda de conversa, doutora Milena, inclusive ficou muito comprometida em investigar mais isso, haja visto que a senhora é da nossa rede, né, do nosso HGF, e que ela, enquanto secretária de saúde, se surpreendeu com os relatos que a gente fez de forma muito rápida, mas que ela sabe que merece uma atenção maior, que daqui a pouco a gente, enquanto secretária de saúde, vamos precisar nos debruçar. Agradecer o esforço aí da associação, através da Cleide, os parceiros aí que são de toda hora, a Renata e toda a equipe aí, o Fábio, o Rafael, todo mundo que está aí, e a gente abre aqui para a senhora começar, e eu queria só abrir também para que a gente pudesse dar uma rodada de apresentação, acho que é importante, aproveitando que eu já estou aqui com a palavra, se a nossa Jaqueline quisesse se apresentar, a gente depois dá uma rodada geral, que aí todo mundo se apresenta, temos aqui movimentos sociais, gestores, pessoas que estão envolvidas diretamente na causa, então a gente pode começar. Temos aqui o El também, que é da nossa célula de atenção à saúde das comunidades, população específica, daqui a pouco ele aparece. Pois não, Jaqueline, fique à vontade. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Jaqueline Oliveira, eu sou supervisora técnica do apoio estratégico do Ministério da Saúde para a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, eu faço parte do projeto estratégico do Ministério, ligado diretamente à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Então, ligado mais precisamente ao gabinete da ministra, Nízia. É para mim um grande prazer estar aqui, fazer essa discussão de um tema tão importante, de uma doença que tem um diagnóstico muito desconhecido, né? E para muitos esse desconhecimento tem afetado diretamente a população negra, principalmente as mulheres negras aqui em Fortaleza, e a gente
por não saber, não desconhecer desse diagnóstico, a gente não sabe quanto está a incidência no Brasil dessa doença, né? Então, eu acho importante essa discussão. Eu, com certeza, já conversei com a Valéria aqui, me comprometi que vou conversar lá no Ministério com a minha coordenação sobre essa ação. E, doutora Milena, gostaria, a Valéria já me passou o seu contato, eu depois gostaria de conversar com a senhora para que a gente pudesse pensar como é que a gente pode estruturar essa relação para conhecimento, né, dizimar esse conhecimento para mais pessoas possíveis. E para a gente ver também que essas doenças negligenciadas e também desconhecidas não é por acaso, né? Está aí também a doença falciforme, todas as doenças ligadas principalmente à população negra, à população indígena, essas doenças, elas são negligenciadas, a maioria delas, né? Então, elas são invisibilizadas. Não acredito que essa doença seja nova, né? Ela já deve ter algum tempo, assim como a doença falciforme, mas o tratamento, o estudo, né, para essas doenças não estão no métier das pessoas do dia a dia, na sua agenda, na pauta da agenda do dia a dia. Então, eu acho importantíssima essa discussão, e queria parabenizar a Valéria, a doutora Milena, principalmente, a Cleide, que fizeram todo esse processo, e os demais que estão presentes, né, nessa discussão tão importante. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada, Jaqueline. Pois não, a gente pode seguir aqui na sequência. Fiquem à vontade aí na rodada geral para a gente se apresentando e ganhando tempo, né? Perfeito. Cleide, eu vou... Não sei se está dando eco aí para vocês. Bom, muito boa tarde. Para mim é uma alegria imensa estar participando dessa roda de conversa. Já vem há um tempo uma parceria com a Associação Brasileira de Neuromielite Óptica, com quem pode conviver e conversar com a Cleide sabe, né, a potência que é essa associação dentro dessa população de doença rara. Então, para mim é muito interessante e assim, extremamente... me alegra muito, Jaqueline, ouvir você falar de estreitar relações, principalmente dentro das comissões do Ministério. A gente já tem se aproximado mais, né, da coordenação de doenças raras, e eu acho que ainda mais dentro da doença rara, tem uma população que sofre de uma doença rara e é determinada socialmente, faz com que a gente precise agir em várias frentes, né? Não só a frente técnico-científica, mas na frente humanística também. A gente precisa falar de determinantes sociais em saúde, que é o que a Cleide junto com toda a equipe da BNMO, vem tentando mostrar, e eu contribuindo como posso, como consultora científica, que é a parte que me cabe com muito, muito orgulho nesse trabalho. A minha ideia, que eu vou abrir para os outros se apresentarem, quero também saber quem está conosco hoje aqui, para eu poder direcionar a minha fala a todos, mas é trazer um pouco das informações do que é essa condição e por que é tão importante que a gente fale sobre ela, principalmente no Brasil. Eu conheço várias realidades de doenças raras no mundo. Eu posso dizer com algum grau de segurança que o Brasil ele deve ser um líder em construção de conhecimento científico, em construção de política pública para as pessoas que vivem com neuromielite óptica. Eu tenho muita esperança de que a gente vai dar o exemplo para o resto do país e para o resto do mundo, sendo os primeiros a estabelecer uma linha sólida de cuidado. E quando eu falo linha de cuidado, a Cleide sempre escuta eu falando isso, linha de cuidado não é só remédio, é também remédio, mas começa lá atrás no direito ao diagnóstico, ao acesso a um profissional que conheça a sua patologia, a um centro de referência que tenha multiprofissionais habilitados. A dignidade do diagnóstico, ela já traz um alívio muito grande para a maior parte dos pacientes, e aí a gente precisa avançar em números, em dados e em construção de linha de tratamento. Então, esse é o preâmbulo do que eu queria trazer para vocês, e eu passo a palavra para os demais se apresentarem, logo em seguida fico à disposição para a gente começar a destrinchar esses tópicos. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal, vocês me ouvem? Boa tarde, novamente, né? Eu sou o Aleph, estou aqui representando a nossa coordenadora, né, que é a Rihanna, da Coordenadoria de Atenção Especializada e das redes de atenção à saúde aqui na CESA. E aí, especificamente, eu faço parte da célula de atenção materno-infantil.
Temos aqui também nossa colega Natália, que já integra uma outra célula, né, que é de atenção às doenças crônicas. E aí eu fico muito feliz de participar desse momento junto com vocês, né? Eu que sou um homem pardo, né? Minha família é predominantemente da cor preta e originária da comunidade quilombola. Então, os meus pais, meus avós até hoje residem em comunidade quilombola, né? E aí, estou aqui para contribuir com vocês da melhor forma possível e também disponível e grato, né, pela introdução dessa temática tão importante. A gente aqui da Sala Materno-Infantil já vem trabalhando muito, né, especificamente com a população indígena, com a população negra, né? A Rede Aline, aí, que foi recentemente publicada, traz essa preocupação, né, para proporcionar esses cuidados, né, prioritariamente a essa população. E agradeço muito pela oportunidade de participar junto com vocês. Vou dar seguimento aqui. Meu nome é Cleide Lima, eu estou presidente da Associação Brasileira de Neuromielite Óptica, e para mim é uma honra enorme e uma alegria poder estar aqui com todos esses nomes, com todas essas pessoas que realmente desejam e buscam fazer a diferença na saúde no nosso país, principalmente, como a doutora Milena falou, a gente tem um olhar muito forte para os determinantes sociais, porque entendemos que isso difere muito, principalmente em relação à NMO, difere muito do prognóstico desse paciente, das sequelas que vai ter, da reinserção ao mercado de trabalho, da família em si, né, do ecossistema que essa pessoa está ali inserida, e a gente tem um olhar muito atencioso para isso. A gente tem feito trabalhos em todo o Brasil, e Fortaleza, né, o Ceará é uma das regiões que a gente tem uma equipe muito bacana, atuando diretamente com os pacientes. A gente consegue fazer um trabalho também que é através de telemedicina, e como a doutora falou, a gente quer olhar não só para o remédio, mas a gente quer olhar para um programa mesmo de tratamento, a gente quer olhar para um programa que atenda essas pessoas, e a gente tem buscado soluções nisso, aproveitando as tecnologias que tem aí, né, disponíveis, e que bom, a gente tem buscado essas soluções, e a gente tem tentado levar para algumas regiões, tentado apresentar para governos, para que se perceba que, às vezes, também é uma questão de boa vontade dentro do que diz respeito ao cuidado de várias pessoas, principalmente aquelas com doenças como a neuromielite óptica, que, em geral, os centros de cuidado, né, que chama de referência, mas às vezes é só um ambulatório especializado, é só na capital de cada estado, e tem capitais de alguns estados que não tem também, e isso eu pude ver isso presencialmente em vários lugares. Eu tenho há 2 anos, né, que a BNML foi fundada há 2 anos, e tem exatamente 2 anos que eu tenho rodado o Brasil para conhecer as realidades regionais, e tenho me surpreendido muito, porque uma coisa é a gente ouvir falar, né, do médico, ouvir falar de algum paciente, outra coisa é ir lá, conhecer a realidade, inclusive, que esse médico tem para conseguir tratar as pessoas. Então, a gente tem esse olhar de tentar encontrar a melhor forma de apoiar os pacientes, de apoiar suas famílias, de apoiar a comunidade de profissionais de saúde, também apoiar, dentro do que for possível, dentro das nossas expertises, com a equipe multidisciplinar que temos, os governos também, a gente está aqui disponível para isso, nessas conversas, nessas discussões, e é muito feliz para mim e para toda a BNMO, e agradeço a todos que estão aqui, a doutora Milena, por ser essa parceirona que a gente está sempre aí acreditando que é possível realmente fazer a diferença, e eu acredito que as pessoas que estão aqui hoje estão também com esse olhar, e acreditam e fazem também sua parte. Então, é um dia muito feliz para todos nós. Muito obrigada por podermos estar aqui nesse diálogo que é tão importante. Obrigada, Cleide. Na sequência, quem vai mais, né? Vamos cuidar, meu povo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Laura, eu sou aqui da assessoria de comunicação da BNMO. Quero agradecer a presença de todo mundo e dizer que eu estou aqui para ouvir, aprender e contribuir da melhor maneira que eu puder. Obrigada, Ana Laura. Eu quero registrar a presença aqui da Viviane, que é a nossa enfermeira. Não sei se ela vai conseguir falar. Você vai falar, Vivi?
ela faz o atendimento hoje e o acolhimento das pessoas com NMO. Todas aquelas pessoas que procuram a associação hoje, é a Viviane que está fazendo essa triagem, esse acompanhamento, as pessoas que ficam internadas, as pessoas que estão em processo de investigação de diagnóstico. Então, a gente tem várias linhas, né, de atuação e cuidado com as pessoas, os familiares. Eu quero registrar a presença dela aqui também, a Viviane Maia, acho que ela caiu, mas ela está aqui, ali ela. Ela é uma pessoa com NMO também, uma mulher com NMO, e que teve muitos acometimentos, então a fala da Vivi também é bem importante aqui, e hoje ela faz esse trabalho, atuando, cuidando de outras pessoas, né, e de suas famílias. Pode falar, Vivi. Pois é, então, boa tarde a todos, meu nome é Viviane, né, atualmente atuando como enfermeira na associação, e sou muito grata por isso, né, que faz parte aí do meu recomeço, né, e a minha função é ajudar, né, as pessoas que estão vindo com diagnóstico agora, que estão em diagnóstico, ou que tiveram há muito tempo, mas que precisam desse acolhimento da gente aí. Prazer, Viviane. Obrigada, Viviane. Realmente. Obrigada. Vamos lá? Seu áudio está desligado, professora Terezinha. Está sem áudio, Terezinha. Está sem áudio, Terezinha. Continua desligado o seu áudio, professora Terezinha. Pronto. Pronto, estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Boa tarde, sou Terezinha, professora da Rede Pública Estadual, estou aposentada, sou ativista do Movimento Negro Unificado, vice-presidente regional do Sindicato dos Professores e Servidores do Estado do Ceará. Nós fazemos parte também do coletivo de mulheres estadual e municipal e vários outros movimentos. Nós estamos aqui nessa reunião, pelo que eu ouvi, são vários profissionais da saúde, né? Isso é muito importante, então a gente está se colocando aqui como uma multiplicadora, né? Estar aqui aprendendo mais com vocês, adquirindo conhecimento e podendo estar fazendo essa interação junto aos nossos movimentos sociais. É isso, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Faço parte da executiva do Rose, eu sou da reunião através lá do nosso grupo e a gente está aqui para ouvir vocês e interagir e também passar alguma informação quando necessário. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Terezinha. Boa tarde, gente. Eu me chamo Fábio. Que felicidade encontrar pessoas tão queridas. Professora Terezinha, tudo bem? Valéria, a gente já tinha se reencontrado, a gente, na verdade, encontrou bastante aí nas atividades de rua nos últimos meses, né? Enfim, então, estou hoje assessorando tecnicamente a BNMO, mas venho acompanhando a Cleide, a equipe já desde o início da associação, do trabalho da associação. A gente teve aí acompanhando também a Cleide, uma incursão que nós fizemos pelo Norte e Nordeste para conhecer um pouco da realidade, né, em que estão inseridos os pacientes, né, as pessoas em investigação e com diagnóstico fechado para NMO no Norte e Nordeste. E essa causa, ela nos motiva muito, né? Então, é isso que faz com que nós, a cada dia, nos juntemos mais ainda e articulemos mais parcerias estratégicas para a gente poder não só dar visibilidade para a causa da NMO, mas também para trabalhar a perspectiva de qualidade de vida para esses pacientes. E tenho muito orgulho da gente ter assim, uma profissional que é referência no mundo todo, que é a doutora Milena Pitombeira, que a gente tem muito orgulho e que a gente mais orgulho ainda de dizer que ela caminha lado a lado com a gente. Muito obrigada e que a gente tenha uma tarde maravilhosa. É sempre muito bom ouvi-las. Obrigada, Fábio. Vamos aí, pessoal, na sequência. Tem Eu quero registrar outra pessoa. Eu quero registrar outra pessoa que está caindo aqui, é a Tainá. E... Oi? Alô? Acho que teve algum lagzinho, mas está normal agora.
Pronto. Eu queria registrar a presença de uma pessoa que está caindo e voltando, ela está tendo problema na internet, que é a Tainá. Ela é uma pessoa também com NMO, atua com a gente na BNMO, olhando muito lá no estado do Pará, e é uma índia, quando ela entrar vocês vão ver, é uma indiazona, assim. E é importante a gente registrar a presença dela aqui, porque é quem está olhando também com a gente, fazendo alguns trabalhos do nosso projeto, nosso programa que chama Agentes NMO, que é um trabalho de levar conscientização a respeito da NMO para todos os estados, e ela também está aqui presente, mas ela me avisou no WhatsApp que está caindo, então deixa registrado que ela também está aqui com a gente hoje. Pessoal, vamos combinar o seguinte, a gente pode fazer para dinamizar um pouco mais e ganhar tempo, porque está entrando cada vez mais gente, né, e é bom, isso é ótimo, mas a gente pode também ir fazendo apresentações aqui via chat, porque a gente ganha tempo, o combinado era que quem estivesse aqui se apresentasse, mas aí nós estamos demorando um pouco mais do que o necessário, porque já são 2h30. O que é que vocês acham? A gente podia fazer a apresentação via chat e já partir para... A gente quer mesmo ouvir a doutora Milena, na verdade. Todas aqui estão nessa ansiedade para ouvir, né? Pode ser assim, pessoal, para a gente ganhar tempo? Sim. Pronto, então façamos uma gentileza. Quem não se apresentou ainda e estava aqui desde o começo e quiser se apresentar agora, por favor, se apresente. Acho que a Cristina Quilombola está aqui desde o começo e não se apresentou ainda, né? E outras pessoas mais, fiquem à vontade. Mas, na sequência, a gente pede que se apresentem no chat e a gente passa imediatamente para a doutora Milena, tá certo? Pode ser assim, pessoal? Por mim, sim. Você vai? Tá, obrigada, doutora. Você vai, Cristina, vai ficar para o chat, vai se apresentar, como é que é? Vou me apresentar. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Cristina Quilombola, sou do chão do Quilombo dos Caetanos, aqui município de Caucaia, uma das comunidades quilombolas deste município. Atualmente coordenadora nacional da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, e também liderança junto com a Coordenação Estadual do Movimento Quilombola. Doutora Milena, hoje nós temos nacionalmente o Coletivo Nacional de Saúde, onde nós conseguimos, em parceria com a CONAC, em parceria com a COSQUI, que é também um coletivo estadual de saúde aqui do estado do Ceará, dos quilombolas, né, realizar a produção de uma cartilha sobre a saúde quilombola, sobre nossa saúde. Valéria tem até também uma publicação dela, tem um link que posso também estar partilhando com vocês. E nós estamos nessa luta, tanto no Ministério da Saúde, nacionalmente, como também aqui no Estado, em parceria com a companheira Valéria e em parceria também com a Secretaria do Estado do Ceará. Muito grata estar nesse momento. E vamos aí avançar. Queremos também o SUS quilombola. Obrigada, Cristina. Que bom que você está aqui entre nós. Você é uma grande porta-voz aí do povo quilombola e uma ativista com certeza vai poder levar essa boa nova que nós vamos ouvir hoje e fazer mais saúde chegar lá para o povo. Obrigada. Então, doutora Milena, se a senhora quiser, já pode, ou quem quiser ainda mais se apresentar aqui ou via chat, para a gente já começar imediatamente com a doutora Milena, tá ok? Perfeito. Bom, Valéria, muito obrigada. Prazer, Cristina, te conhecer. Então, eu fiz uma primeira fala, pessoal, e agora eu vou explicar um pouco para vocês de onde é que vem o meu conhecimento. Então, eu sou médica neurologista, eu fiz uma especialização numa área muito específica da neurologia, que é a neuroimunologia, na Universidade de São Paulo. Essa área, ela cuida das doenças autoimunes do sistema neurológico. E desde o princípio, o meu primeiro contato com essa área foi com doenças como a neuromielite óptica, que a gente vai chamar aqui durante a minha fala de NMO, fica mais curto para a gente se comunicar. Então, essa sigla NMO significa neuromielite óptica, e a esclerose múltipla, que é uma doença também da mesma área. E eu vou falar das duas para que a gente possa fazer um paralelo, porque eu acho que isso é importante dentro do entendimento dos determinantes sociais e das pessoas de população negra. Minha especialização e meu doutorado foi voltado para essa área, e eu, depois de passar muito tempo fora de Fortaleza e fora do Brasil, eu voltei para Fortaleza, para minha terra, e hoje sou médica neurologista do Hospital Geral de Fortaleza, um dos equipamentos da Secretaria de Saúde do Estado. Neste hospital, nós temos o principal serviço especializado de doenças raras em neurologia do Estado. A gente recentemente se credenciou
como um serviço de atenção especializada pela portaria do Ministério da Saúde, vinculada à Coordenadoria de Doenças Raras, e as principais doenças que nós atendemos dentro da neurologia são as doenças neuroimunológicas, então, principalmente esclerose múltipla e neuromielite óptica. Por que eu estou falando disso? Porque a gente observa, então, no nosso dia a dia, que são pessoas que demoram muito a chegar no serviço especializado, que passam por vários colegas ou que não têm o conhecimento, e isso atrasa o diagnóstico, atrasa o reconhecimento da doença e faz com que o paciente chegue com muita sequela, com muita dificuldade já. E principalmente porque já de alguns anos para cá, a gente passa a ter, então, algumas linhas de tratamento, né? A gente consegue tratar essa doença, então reconhecer não é só dar a dignidade do diagnóstico, é também a gente dar a chance do paciente não ter outros sintomas ao longo da sua vida. Então, muito brevemente, eu vou explicar para vocês o que é essa doença, para que a gente possa, então, aprender a reconhecer. A neuromielite óptica, NMO, é uma doença autoimune. Ela não é uma doença determinada geneticamente, como, por exemplo, a Jaqueline trouxe a anemia falciforme. Ela é uma condição que o indivíduo desenvolve ao longo da vida e o exato motivo pelo qual ciência ainda não sabe. Mas é semelhante, por exemplo, ao raciocínio da artrite reumatoide, então, que é uma doença autoimune que ataca a articulação. É semelhante ao raciocínio da tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que ataca a tireoide. Então, o próprio sistema de defesa do indivíduo passa a agredir o sistema neurológico. E onde é que ele agride o sistema neurológico? É principalmente no olho e na medula neurológica. Então, o nome vem disso, neuromielite óptica. Então, neurite óptica, inflamação do nervo do olho, a doença pode levar à cegueira completa, né? E inflamação da medula neurológica. A doença pode levar à parada dos movimentos, então, das pernas, dos braços, da capacidade de controle da bexiga e do intestino. Essa doença aparece mais ou menos em torno dos 30 anos. São 9 mulheres para um homem acometido. Então, é muito mais um problema da mulher, tá? E por que é importante a gente estar falando nessa roda de conversa hoje? Porque ela tem uma predominância na população negra. É muito mais frequente. Então, por isso que eu falei na minha fala inicial que o Brasil tem que ser um líder nessa linha de cuidado. Porque quando eu vou participar dos fóruns internacionais, conversar com meus colegas, por exemplo, da Escandinávia, Dinamarca, onde a esclerose múltipla é um problema de saúde pública, eles às vezes nunca viram um paciente com neuromielite óptica. E só no Hospital Geral a gente acompanha mais de 100. Mais de uma centena de pacientes com essa condição. Então, o Brasil, ele tem, com certeza, uma prevalência muito maior do que o que a gente sabe. Então, o primeiro chamado que eu faço nessa conversa hoje, nós precisamos nos unir para ter números, né? E é nessa ideia que a gente vem se aproximando, tanto da BNMO como de outras instituições, para que a gente tenha números. E nesse ponto, eu trago uma outra função que atualmente eu também executo. Eu estou secretária do Comitê Brasileiro de Pesquisa e Tratamento de Esclerose Múltipla e Neuromielite Óptica, que é o BECTRINS. E o BECTRINS, ele tem já um projeto de catalogação de prevalência do ponto de vista médico dessa condição, né? Então, a nossa ideia, e a gente vem nessa conversa, é unir forças com as coordenadorias ministeriais para que a gente possa fornecer esses números de forma mais robusta e mais eficaz. Então, quando você está falando de uma doença, e aí eu vou trazer só um pouquinho, de novo, o paralelo inicial que eu fiz, que é principalmente em mulheres jovens, em torno dos 30 anos, que é principalmente em mulheres negras. Eu tenho só por esses 2 fatores um atraso no diagnóstico. Eu tenho certeza que aqui eu não estou falando nenhuma novidade para os que me escutam, que a mulher negra ela tem mais dificuldade de acesso à saúde no nosso país. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque é sim uma questão de determinante social. Não é uma doença determinada socialmente, não é uma tuberculose, não. Ela é uma doença que aparece em qualquer pessoa pode desenvolver neuromielite óptica, mas a cor da pele, o status social vai fazer com que ela tenha o diagnóstico muito mais tarde. E aí ela já pode ter perdido a visão e ela já pode ter deixado de andar. Então, falar sobre essa condição se tornou, para a gente que trabalha com isso, uma missão de vida. Porque a gente precisa que
os colegas reconheçam e encaminhem para o neurologista. A gente precisa que o sistema de saúde entenda que esses pacientes existem. Então, eu vou explicar para vocês agora as lacunas que a gente tem dentro de uma linha de cuidado. Então, acho que todos que aqui me escutam, talvez alguns não sejam da saúde, a gente utiliza para tratar os pacientes no Sistema Único de Saúde no SUS, os protocolos clínicos de diretrizes e condutas terapêuticas, que são os PCDTs, tá? Então, os PCDTs são esses protocolos que são desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, e eles são o que determinam que nós médicos, nós profissionais da saúde, podemos prescrever e podemos utilizar no SUS. Então, a esclerose múltipla, que é uma doença muito mais conhecida, ela tem um PCDT muito forte, e esse PCDT se renova a cada 2, 3, 4 anos. A neuromielite óptica não tem PCDT. Nem o código da doença, o CID, o Código Internacional da Doença, que é o G36.0, ele é reconhecido como um CID que pode liberar a medicação. Então, é nesse ponto de blackout que a gente se encontra em relação à neuromielite óptica. Então, outro ponto que é extremamente nevrálgico, que a gente pode se mobilizar enquanto sociedade, enquanto movimentos, eu comentei, dignidade, ela começa ao diagnóstico. E o teste que dá o diagnóstico em 80% das pessoas, ele não está disponível no SUS. É um exame de sangue, que a gente é relativamente simples de se fazer hoje em dia, né? A gente disponibiliza no Hospital Geral de Fortaleza, mas por uma iniciativa do nosso centro, do nosso serviço, e com o apoio desse financiamento que agora vem das doenças raras, mas esse exame ele não está lá, dentro dos exames que o SUS cobre, que é o exame de antiacoporina 4 IgG. Esse exame que eu estou falando para vocês, ele é o anticorpo que o indivíduo cria e que ataca o próprio sistema neurológico. Então, quando eu faço o exame de sangue, na suspeita da NMO, encontro esse resultado, o diagnóstico está feito. Eu já posso dar o diagnóstico e começar a tratar aquele paciente. Então, é extremamente importante que dentro desse percurso do paciente, a gente fale desde a ponta, e eu vi que a gente tem pessoas aqui das mais variadas, né, situações inseridas em contextos muito diferentes e que podem estar lá na ponta reconhecendo, né, uma mulher jovem, negra, que passa a desenvolver um quadro de dor ocular com perda da visão, que se instala ali em torno de dias, às vezes 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, né? Isso tem que ser suspeitado de uma neurite óptica que pode ser causada pela NMO. Uma pessoa jovem, uma mulher jovem que deixa de andar, que perde os movimentos das pernas e para de ter o controle da bexiga de forma aguda, né, ali em 5, 6, 7 dias, ela precisa ser referenciada por um neurologista, né? Então, o reconhecimento, todos nós, eu digo, o reconhecimento é uma função de todos nós, né? Nós, profissionais da saúde, nós inseridos em movimentos sociais, nós estamos perto da comunidade, nós que somos agentes de saúde o tempo todo, a gente tem que conhecer a neuromielite óptica, ter ouvido falar alguma vez na vida, para poder suspeitar. É uma condição que, felizmente, ela é rara, mas eu acredito que ela é muito mais comum do que o que a gente sabe hoje, porque a gente não tem o número. Então, quando a gente fala de uma doença rara, a gente está falando de uma condição que atinge menos de 65 pessoas a cada 100 mil habitantes, tá? A neuromielite óptica, os dados que a gente tem, ela deve ter uma prevalência no Brasil em torno de 3 a 4 casos a cada 100 mil habitantes, tá? Mas em países onde a população negra é ainda mais prevalente, como na ilha de Martinique, são 10 casos a cada 100 mil habitantes. Então, 10 pessoas em 100 mil vão desenvolver a doença. Então, o reconhecimento é importante, o fortalecimento das instituições que cuidam desses pacientes, o SUS reconhecer e fornecer o teste. E a gente chega no outro ponto, que é quando esse paciente passou por essa jornada, essa mulher jovem foi identificada e ela vai receber o seu tratamento, né? Outros sintomas que eu gostaria de deixar antes da gente chegar na parte do tratamento é que é uma condição que, além do nervo óptico da medula espinhal, pode causar náuseas, vômitos e soluços inexplicáveis. Mais de 48 horas vomitando, soluçando e nauseada também pode ser um sintoma da neuromielite óptica. E o paciente passa no gastro, passa no posto,
e não se descobre nenhuma causa, se já tiver tido uma perda de visão, é importante lembrar de NMO, é importante tentar referenciar esse paciente, regular esse paciente para um centro especializado para uma avaliação, né? Dentro desses sintomas todos, os mais importantes são esses 3 que eu comentei com vocês: visão, movimento e a questão das náuseas e soluços por mais de 48 horas sem outra explicação. Quais são os exames que a gente precisaria fornecer para essas pessoas, fora o exame de sangue, né, o teste diagnóstico? A gente precisa muitas vezes dos exames de ressonância, dos exames de imagem, é aí que entra o serviço mais avançado, né? Então, esse paciente é identificado, ele chegou e ele entra num hospital, ele entra num serviço que consegue fazer a investigação e dar o diagnóstico. Então, eu vou, né, fazer uma fala final sobre tratamento, depois eu abro para vocês, né, para a gente discutir, debater, e eu vou complementando as dúvidas que tiverem nesse ponto. Então, uma vez que a gente diagnosticou o paciente, suspeitou, conseguiu fazer o teste, conseguiu diagnosticar, achou o anticorpo que causa a doença neuromielite óptica, como é que eu trato? Né? Então, a gente tem 2 momentos de tratamento. O momento do surto, a doença se manifesta em surto, tá? Então, essa palavra surto sou um pouco estranha, mas é um surto da doença autoimune, um surto do ataque neurológico. Então, o sintoma, ele vem de forma aguda. Ele começa ali, em poucos dias, ele se instala, e se ele for tratado rapidamente, a pessoa pode recuperar ali a função. Quais são os tratamentos que a gente pode fazer no momento do surto? A gente faz na veia, o corticoide em altas doses, e faz um outro tratamento chamado plasmaférese, que é como se fosse uma hemodiálise. E por que eu trago isso? Porque muitos centros do Brasil não dão acesso à plasmaférese aos seus pacientes com neuromielite óptica, mesmo tendo plasmaférese nos seus serviços. Por quê? Porque desconhecem a indicação, porque desconhecem a capacidade desse tratamento de recuperar uma pessoa com neuromielite óptica. Aqui no Hospital Geral, a gente já tem isso sedimentado, no Hospital Universitário, no Ceará, isso já é uma realidade, mas não é em muitos outros estados do país. Depois que a gente tira o paciente do surto, da crise, eu preciso garantir que o sistema imune dele não vá atacar o sistema neurológico de novo. E como é que eu faço isso? Eu uso medicações que vão modular o sistema imune. E aí tem várias medicações possíveis hoje em dia, mas nenhuma delas incorporada no SUS para neuromielite óptica. Então, isso é uma batalha nossa, de todos nós. Essas medicações podem ser incorporadas a partir de um processo que tem participação popular. E aí que eu queria também, antes de encerrar essa minha fala inicial e abrir para vocês comentarem, fazerem perguntas, chamar todos vocês a participarem e entenderem como um problema nosso, de todos nós, inclusive da população negra que não tem neuromielite óptica, que é um instrumento de participação social. Então, quando eu insiro, quando alguém faz a solicitação de incorporação de um remédio para ele estar disponível lá no SUS, para que eu possa prescrever, tem um momento de participação popular que é a consulta pública. Eu acho que a maior parte de vocês, principalmente da área da saúde, deve estar ciente desse instrumento. E esse é um momento que a gente, cidadão, pode participar e colocar a importância, né, de você não deixar de fora uma população que já é desprivilegiada ao longo de séculos, né? Então, assim, como é que a gente tem um PCDT tão robusto para a esclerose múltipla, que é uma doença que atinge muito mais brancos, caucasianos, descendentes de europeu, e a gente não tem uma medicação disponível para uma doença neuromielite óptica? Então, a gente precisa, não é uma guerra entre as duas, eu sempre falo isso de forma muito tranquila, pelo contrário, eu acho que o paciente com neuromielite óptica, ele ganha com a força e a batalha que a esclerose múltipla já fez, mas agora a gente precisa avançar. E eu acho que a gente tem que avançar falando, sim, sobre os determinantes sociais, e não tem como a gente fechar os olhos para o fato de, se uma população com uma doença rara, ela é negra, talvez com menor escolaridade, talvez com menor poder aquisitivo, ela vai ter menos capacidade de lutar pelos seus direitos. Então, a gente tem que lutar com eles e por eles.
né? Então, a consulta pública é extremamente importante, a gente tem que entrar, tem que divulgar, tem que colocar a nossa opinião enquanto cidadão. Não é só a opinião técnica, não é só a minha opinião que importa, ou a do Comitê Brasileiro, a opinião da sociedade, das pessoas que vivem com a doença, das pessoas que cuidam de alguém que vive com a doença é extremamente importante. E quanto mais a gente mobilizar, mais a gente pressiona as estruturas a enxergarem como prioridade fazer uma linha de cuidado. Então, minha intenção era tentar trazer vocês na jornada de uma doença muito complexa, mas desde o sintoma, diagnóstico, acesso ao tratamento e quais são as nossas lacunas, o que a gente precisa se mobilizar para fazer acontecer e não deixar, mais uma vez, no nosso país, um determinante como a cor da pele ou como a condição social ser um determinante de quem vai ficar cego ou quem vai deixar de andar. Né? Eu acho que a gente tem que ultrapassar essa etapa e enxergar uma luta social mesmo, nesse sentido, e tentar dar acesso a esses pacientes que hoje a gente trata no Hospital Geral por um acordo que a gente tem com a nossa secretaria, com uma das terapias que a gente consegue ter acesso. Mas isso não é a realidade no país. E isso não é sustentável. A gente precisa ter formalizado uma linha de cuidado. E é por isso que eu agradeço e agarrei com muita honra a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E obrigada por terem me escutado aí falando Medicase por esses minutos. Eu abro para que vocês também façam perguntas e a gente possa, então, discutir. Obrigada. Obrigada, doutora Milena. Acho que agora a Cleide conduz aí o resto, né, Cleide? Vamos fazendo aí o meio de campo aí, que você está mais ambientada aí com o tema. Eu acho que depois de uma fala dessa fica até difícil, né, trazer mais alguma coisa. Contudo, eu gostaria de trazer uma realidade que é uma das que tudo isso aí que a doutora falou incomodam, entristecem a gente, vira pauta de nossas discussões, mas uma que eu acho também que é negligenciada, e é negligenciada principalmente quando a gente olha os determinantes sociais, é a reabilitação dessas pessoas. Porque se a gente está falando de tratamento, que já não tem, né, o acesso a plasmaférese, inicialmente ao diagnóstico, ao exame, a gente tem vários casos pelo Brasil de pessoas que estão com o diagnóstico ainda em investigação, porque não conseguem fazer o anticoagulantina 4, que é esse exame de sangue que a doutora falou. E aí, quando a pessoa teve a crise, como a doutora falou, a NMO não é uma doença que ela vai progredindo, ela progride se ela tiver crise, e a doutora me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Se a pessoa tiver uma crise, né, que chama de surto, e essa pessoa que teve o surto não consegue ter o atendimento e os recursos multidisciplinares que ela precisaria, principalmente fisioterapia, em alguns casos precisa de fono, reabilitação visual, ela não conseguir minimamente ter acesso a esses profissionais, eu pelo menos acompanho casos de recuperações muito ruins, e de pessoas que têm acesso a todos esses tratamentos e conseguem ter uma recuperação boa, voltar a trabalhar, voltar a caminhar. Não quero dizer aqui que é o que determina, porque depende aí da inflamação, do tipo de inflamação da medula, né? A doutora está aqui, qualquer coisa ela me corrige. Da extensão da inflamação, do caso, no meu caso eu tenho baixa visão em ambos os olhos, voltei a andar, eu fiquei sem andar, mas voltei a andar. E aí, naquele meu processo, eu questionei muito isso, a visão não melhorou, será que foi porque o meu diagnóstico foi demorado? Será que porque não tinha uma anticoagulantina para poder definir? Será que porque eu ficava desconfiando que poderia ser esclerose múltipla, porque minha pele é um pouco mais clara? Então, assim, tem vários tópicos que envolvem tudo isso, e o ponto de que eu vejo muitos casos, e a Viviane que está aqui, que lida hoje com os pacientes diretamente, é de pessoas que não conseguem fazer minimamente uma fisioterapia após sair do hospital e voltar para casa. Ou não consegue porque é muito longe, ou não consegue porque não tem condição financeira de fazer essa reabilitação, não consegue porque não foi informado que precisaria fazer. No meu caso, eu não fui informada que eu precisaria fazer fisioterapia após eu ter saído do primeiro internamento, que foi quando eu fiquei sem andar e depois eu recuperei. Eu que fui para dentro da piscina, eu falei, eu vou voltar a andar. Eu não aceito isso para mim. Mas ninguém me disse, você precisa do acompanhamento fisioterápico, porque era para ter acontecido.
Então, assim, a gente está lidando com a realidade de uma patologia que, para além de todas as problemáticas que a doutora trouxe, ainda tem o pós. Como que você vai viver vai conviver com ela, né? Casos de pessoas que não têm como comprar nem a fralda, que a partir do primeiro surto já fica com a bexiga comprometida, não tem condição de comprar fralda, não tem condição de comprar um corticoide, que é um medicamento que relativamente com preço mais acessível, e ainda assim a gente se depara com essa realidade. E o que a gente vê? Quanto mais essas pessoas têm condição financeira mais baixa, quanto mais a pele é escura, isso aqui é o que eu tenho percebido dentro dos trabalhos da gente com a associação, elas têm realmente menos acesso, conseguem, às vezes, um medicamento de controle, mas não conseguem ter reabilitação, não conseguem voltar para o mercado de trabalho, não conseguem pagar as contas dos filhos. Então, é a realidade que já é difícil para muitas e para a maioria, e que quando se instala uma patologia como essa, que, para além disso, precisa de um cuidado, se tiver uma sequela, precisa de um cuidado e de apoio, dificulta muito mais a vida delas ainda. Então, é importante demais a gente estar aqui falando sobre isso hoje, para olhar para uma patologia que tem uma incidência muito grande no nosso país, em diversos estados. Tem estados que não tem nada mesmo para NMO. O estado do Ceará é um estado privilegiado, mas por isso aí que a doutora Milena falou, por uma articulação das pessoas que estão ali envolvidas com a patologia. E a gente precisa fazer isso de um modo unificado, de preferência no Brasil todo, para que as pessoas, de onde elas estiverem, elas possam ter acessos. Então, é uma luta que é difícil, está começando, digamos, né? Tem poucos anos que a NMO, o anticoporina 4 foi descoberto, então, assim, ainda muita coisa vai acontecer. E a gente precisa do apoio de todo mundo que está aqui, a gente precisa do apoio de vocês, das redes de apoio de vocês, de quem vocês conhecem, de quem vocês podem movimentar, porque se a gente conseguir fazer um PCDT, por exemplo, em um estado, a gente consegue ter levantar, e uma linha de cuidado, um programa de cuidado, a gente consegue levar isso para os outros estados com mais facilidade. E se a gente conseguir chegar nessa discussão a nível nacional, melhor ainda, porque a gente já faz logo um trabalho só, né, e que pode abranger o maior número possível de estados e de pessoas serem cuidadas, né. Então, é uma realidade difícil, dolorida. Eu vivi isso, a Viviane, que está aqui, também viveu. A Viviane tem comprometimentos motores, atualmente é cadeirante, e, no meu caso, ficou visual. A Tainá, que também está aqui, ainda tem as sequelas invisíveis, né, que a doutora pode falar sobre isso, que incapacita a pessoa, mas ninguém está vendo o que é que ela tem. Ainda tem esse questionamento, né? Está com preguiça, não está dando, não quer fazer as coisas. E, na verdade, não, são dores neurológicas, são dores neuropáticas, eu acho que é difícil de explicar como é a dor, é uma coisa assim, que quem sente é quem sabe, é um negócio, assim, absurdo e que realmente incapacita a gente de fazer algumas atividades. Quando está em crise, em surto da dor, não tem como. É desumano querer que a pessoa reaja àquilo ali. Então, a minha fala hoje é mais no sentido de vamos olhar para a NMO, por favor, vamos falar da NMO onde formos, os espaços que vocês tiverem que possamos ir para falar, que possamos levar materiais para serem distribuídos, que a gente possa incluir essa pauta, por favor. Não esqueçam da NMO, porque a gente está precisando realmente estar em todos os cantos possíveis de fala, de discussão, de questionamento, de construção de política pública e de melhoramento para a saúde aí no nosso país, para essas pessoas tantas. Então, muito obrigada por estarmos aqui hoje e estou aqui à disposição para também tirar qualquer dúvida que eu possa tirar para vocês. Obrigada de verdade. Obrigada de verdade. Obrigada, Cleide, né, também. A Cleide aí é uma potência para falar, porque é legítima demais para falar, né, doutora Milena? Exato, tem poder de fala. Eu acho que a Terezinha de Jesus levantou. Não, a Terezinha levantou a mão, foi. Eu também tenho uma pergunta aqui, viu, doutora? Pronto. Eu estou num ambiente cercada por galos, vocês estão me ouvindo, meus galos também, é o jeito.
Olha, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei 2236 de 2022, né? Que inclui a neuromielite óptica entre as doenças que permitem a concessão sem período de carência de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. Aí eu pergunto à doutora Milene se estes pacientes que estão sendo atendidos, estou me referindo ao Hospital Geral porque é uma realidade nossa, né, doutora Milene? Eles têm conhecimento dessa lei? Alguém já procurou se aposentar por conta disso? Tem tido uma certa aceitação, né? E dizer também que eu estou aqui apavorada com esses diagnósticos, assim, porque a gente sente os sintomas, mas a gente não tem ideia de que essa doença existe, de que é o sintoma do MNO, enfim, eu quero dizer que nós, nos movimentos, principalmente no movimento negro, a gente trata muito da doença de mulheres e homens negros, mas às vezes não chega a esse consenso por falta do conhecimento. Né? Então, a gente acaba não chegando aqui neste diagnóstico, não procurando esse atendimento, desconhece a lei que nos ampara. Então, é isso que eu lhe pergunto, se as pessoas estão procurando esse direito que cabe a cada um. Obrigada. Perfeito, Terezinha. Muito obrigada pela pergunta, e não tem problema nem os galos, eu acho que os galos, eles tornam a conversa ainda mais gostosa. Me lembra a minha infância na fazenda do meu avô. Então, Terezinha, os pacientes têm sim conhecimento, a gente tenta trazer essa informação de forma sistemática, mas é quando ele chega para nós, né? Quando ele está já dentro de um serviço de referência. E o que eu e a Cleide, a gente sempre fala, é tentar romper os muros do que já funciona. A gente diz, levar o que já funciona para fora desses ambientes. Então, quando é que o paciente tem direito a um benefício? É quando a doença deixou uma sequela incapacitante. Então, é a cegueira de um olho e visão subnormal do outro, ou então a dificuldade de andar, que a gente chama de paraparesia, né? E só para você ficar mais calma, a neuromielite óptica, ela não deixa dúvida que tem alguma coisa errada no sistema neurológico, ela não é sutil. A esclerose múltipla pode ser sutil, a neuromielite óptica, geralmente, ela é devastadora. Então, é a pessoa que estava enxergando, dali a 7 dias ela não está mais, e o olho dói, e ela não consegue entender por que ela não está enxergando, por que a visão está muito ruim. Ela está andando, ela está fazendo tudo, e de repente ela começa a ter dormência, e vai parando de andar, e parando de controlar a urina. Então, geralmente, são sintomas que, quando eles vêm, eles levam o paciente a procurar pelo menos um médico. Pelo menos um médico esse paciente vai procurar. O que a Cleide, junto com a Associação Brasileira de NMO, está tentando fazer é disseminar o conhecimento até entre os profissionais de saúde, né? Para reconhecer e dizer, olha, eu acho que esse caso aqui precisava ser visto por um neurologista. Só o médico do generalista não vai conseguir resolver, né? Então, sim, essa informação que você trouxe é super válida. Nem todo paciente no Brasil sabe disso que você falou, né? Mas aqui a gente tenta sistematicamente dar o conhecimento de cidadania para os nossos pacientes. E agora, mais recentemente, a gente tem um assistente social junto com a gente, todo o atendimento. E eu gostaria que todos os centros do Brasil tivessem um assistente social, porque é ele que vai ali guiar o paciente para ele ter acesso ao que ele tem direito. Né? Então, a gente tem que pensar essas doenças, todas seria o ideal, mas principalmente essas condições mais raras, como não é doença só do médico. Eu sempre falo isso, a sua doença não é só do neurologista, ela é do enfermeiro, ela é do assistente social, do fisioterapeuta, precisa de reabilitação. Nossos equipamentos de reabilitação no estado do Ceará precisam enxergar a neuromielite óptica, não enxergam, né? Assim, os centros de reabilitação, os CERs, estão muito voltados para outras patologias e os nossos pacientes acabam não tendo acesso. Então, para finalizar e responder de fato a tua pergunta, essa batalha dessa lei que você citou, ela é uma herança da esclerose múltipla, né? Então, a esclerose múltipla, os pacientes lutaram por isso ao longo da vida e conseguiram, né, ter seus direitos reconhecidos. Então, agora, a gente aqui nessa conversa, a gente tem o poder de lutar pela neuromielite óptica da mesma forma, assim que eu vejo. Obrigada, querida, pelas respostas. Obrigada pela pergunta, Teresa. Contemplada. Queria só colocar aqui, doutora Milena e senhoras e senhores, algumas outras colocações. Eu trabalhei muito tempo, passei 25 anos da minha vida dedicada à oncologia, né?
Então, essa parte de acesso, de advocacy que a gente fez para conseguir que pessoas tivessem acesso ao que há de mais eficaz na área de tratamento e tudo mais, isso a gente fez muito. E lá atrás a gente tinha um diálogo muito, e aqui nós estamos num ambiente muito qualificado, e pessoas éticas, e pessoas que têm maturidade para a gente discutir isso, e é bom que a gente traga aqui esse assunto na perspectiva de acesso a novos medicamentos que nem são disponíveis ainda pelo SUS, acho que é importante. Eu queria perguntar à doutora Helena, de princípio, assim, que medicamentos estão disponíveis, que poderão ser pleiteados, né, para que esse tratamento seja eficaz. Queria saber qual é a disposição que, ao terminar essa roda aqui, eu já estou pensando em encaminhamentos, tipo a senhora fazer uma apresentação no nosso CESAL, porque o CESAL é o nosso Conselho Estadual de Saúde, onde é palco do controle social, para que todos tenham conhecimento da seriedade dessa patologia. Eu aqui estou ouvindo, mas estou estarrecida, porque quando a gente vê aqui pessoas, ela está falando aqui de pessoas que podem deixar de enxergar, pessoas que podem deixar de andar, são sintomas muito severos, né, e que aparecem subitamente. Então, assim, eu estou me reportando muito a questão do advocacy na oncologia, como a gente fez, e aqui a gente tem entre nós pessoas também no trade da saúde aqui, que tem a indústria farmacêutica conosco aqui também, e a gente tem que ter a tranquilidade de dialogar, como enxergando a indústria como uma parceira, como um ente que também faz parte desse trade aqui da saúde, que fornece o medicamento. Eu me lembro que há 30 anos atrás, quando a gente discutia essas questões de novas tecnologias na oncologia, tinha umas pessoas que defendiam, não, é porque a indústria quer vender, não, porque ela está investindo em pesquisa, por isso, por aquilo. Você sabe, aqui não tem nenhuma criança, a gente sabe todos os interesses de todo mundo, mas a gente tem que entender que no caso do medicamento que é eficaz e que precisa ser utilizado, ele tem toda uma defesa médica para isso, ele tem toda uma coerência, tem um protocolo. Então, eu queria que a senhora falasse em relação à questão, foi falado aqui, a senhora falou rapidamente sobre a questão da consulta pública, queria que a senhora também depois falasse sobre isso, mas, de imediato, um paciente que é diagnosticado hoje com o NMO, que acesso ele tem a medicamento, e também eu fiquei preocupada no nosso HGF, como um hospital que tem uma grande função escola, como é que o serviço está se estruturando para que os oftalmologistas, em geral, saibam fazer um diagnóstico preciso, né? Porque o que eu entendi também, não sei se eu entendi corretamente, mas há uma dificuldade até no diagnóstico ainda, né? Então, isso é uma coisa que precisa também, eu acho que só a senhora, com esforço médico, com todos os seus pares aí, vão poder fazer isso. Porque, de repente, pode ter muito mais gente precisando ser diagnosticada e que está sendo diagnosticado de forma errônea, né? E eu queria, são três perguntas em uma só, né? A questão do que medicamento nós temos, em que pé está essa consulta pública, e para saber como, do ponto de vista do controle social, como é que a gente pode incidir, e como é que o HGF está se organizando para fazer essa função escola no diagnóstico. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Valéria, pelas perguntas. Isso me dá a oportunidade de esclarecer alguns pontos do tratamento, que é uma porção muito importante do tratamento da neuromielite óptica da linha de cuidado, porque, como a Cleide colocou, e quando a gente fala de doença neurológica, as pessoas pensam naquela doença que vai piorando progressivamente, né? Como o Alzheimer, como o Parkinson. A neuromielite óptica, ela não é assim. O paciente piora quando ele tem a crise, quando ele tem um surto. Então, eu tenho que ter o objetivo máximo de evitar o surto. Então, quando eu fecho o diagnóstico, eu tenho que, o mais rápido possível, começar o remédio correto para que o paciente não tenha outras crises. E o que a gente tem hoje disponível? Se a gente estiver falando aqui do nosso Ceará, a gente consegue utilizar duas medicações, né, tanto no Hospital Geral e o Hospital Universitário também consegue, que são a azatioprina, que é um comprimido, é um comprimido via oral, que já foi utilizado para o tratamento da esclerose múltipla e que, historicamente, vem sendo utilizado para NMO, mas é uma medicação de baixa eficácia, baixíssima. Então, não é a medicação adequada. A gente utiliza porque o raciocínio é melhor do que nada. Então, muitos locais no país utilizam esse comprimido de azatioprina porque é o que tem disponível, né?
e ele é uma medicação que vai mexer com o sistema imune para diminuir a chance de novas crises. A segunda medicação mais utilizada é o rituximab, que você deve lembrar bem, Valéria, é uma bactéria, não oncologia, né? Então, essa medicação é uma medicação que diminui o sistema imune, né? Uma célula que produz anticorpo, então eu vou ter a redução da inflamação da doença. Essas duas medicações que eu citei agora, elas não estão na bula do remédio. Se você for ler a bula dos remédios, não está escrito que esses remédios foram feitos para neuromielite óptica, porque eles não foram feitos para neuromielite óptica. Eles foram feitos para outras doenças, e ao longo do tempo, os médicos, os cientistas foram utilizando para poder evitar outras crises nos pacientes, né? E durante todas essas décadas, né, acho que foi a Jaqueline que citou, essa doença não nasceu hoje, né? De jeito nenhum, Jaqueline. A primeira descrição dessa doença foi em 1894, né? Doença de Devy, que ela era chamada, neurologista francês que descreveu. Mas o conhecimento é mais recente, porque a ciência só descobriu agora, em 2004, que esse anticorpo existe. E a partir de 2004, nas últimas 2 décadas, todos os cientistas e toda a indústria farmacêutica vem trabalhando e batalhando para medicações que ajam de forma mais efetiva, que sejam, de fato, desenhadas para tratar essa condição. Então, em 2019 para cá, a gente tem outros tratamentos que aí sim estão na bula do remédio, que foram desenhados, testados globalmente para o tratamento da NMO. A gente tem aqui no Brasil já, né, disponível para uso, mas não dentro do SUS. A gente tem o satralizumab, a gente tem o inebilizumab e a gente tem o ravulizumab. Essas 3 medicações são medicações que foram desenhadas, foram desenvolvidas para tratar essa doença. E é logicamente, quando eu estou falando de medicações que passaram por um processo longo de pesquisa, de descoberta, elas têm um custo alto. E esse é o maior problema, o maior limitante, né, quando a gente vai falar de incorporação. Então, por exemplo, uma dessas medicações já foi submetido ao Ministério da Saúde o pedido para incorporar, para dizer, olha, Ministério, não tem nenhum remédio disponível para neuromielite óptica no país, a gente quer que esse seja incorporado. Foi negado. Foi negado com 2 justificativas. Uma, que não tinha dados o suficientes da população com NMO no Brasil para se programar, e é aí que a gente tem que agir rapidamente, né? Todas as instituições. E 2, que o impacto orçamentário era muito alto, né? Então, foram essas 2 justificativas para não incorporar e ainda manter a NMO como uma doença órfã de tratamento no Brasil. Então, quando a gente tiver a próxima oportunidade, né, e tem outra medicação que vai ser solicitada a incorporação agora, que é o satralizumab, a gente tem que participar muito ativamente. Eu acho que a gente tem que se incomodar com o fato de a gente não ter um remédio disponível para essas pessoas. É lógico que eu estou dizendo para vocês que no Hospital Geral a gente consegue tratar esses pacientes com essas outras 2 medicações que são off-label, que estão fora da bula, a gente consegue, graças a Deus, ela funciona em muitos pacientes, mas ela não funciona em todo mundo. Então, eu vou deixar alguns pacientes sem opção, eu simplesmente não vou ter o que fazer por eles, e eles vão estar sob risco de terem um novo surto, uma nova crise, perder a visão, deixar de andar, deixar de trabalhar, de cuidar do seu filho, porque são pessoas jovens, não são pessoas com 80, 90 anos, são mulheres de 30, né, que estão no auge da sua vida. Então, eu acho que é importante, como a Cleide sempre traz, isso nos incomodar, né? Pode não ser na gente, né? Isso eu falo com muita paixão, porque eu me dedico a estudar essa doença há mais de 1 década, né? Mas eu de fato, acho que todos nós devemos pensar e agir defendendo essa causa. Então, em termos de tratamentos, a gente já existe a possibilidade de uso no Brasil, essas medicações já foram registradas na Anvisa, a gente pode prescrever, mas o paciente não tem acesso, né? Ele não consegue ter acesso. Então, essa fala da Valéria é muito importante, porque dentro de tudo que a gente conversou, diagnóstico, o exame de sangue, ter acesso a um profissional, o acesso ao tratamento ele é fundamental.
Ele precisa ser um objetivo das pessoas que vivem com neuromielite óptica e tratam neuromielite óptica, porque é só evitando outros surtos que a gente evita as sequelas, né? E aí, para responder a tua terceira pergunta, Valéria, que é em relação a como é que a gente, como hospital escola, faz para aumentar o reconhecimento, né? E o nosso centro de especializado nessas doenças completa esse ano 15 anos, tá? Ele foi fundado pelo Dr. Arthur da Almeida, que ainda hoje é o coordenador do nosso serviço. Trabalham junto comigo a doutora Gabriela Joca, doutor Lucas Silvestre, a doutora Ivna, o doutor Ico, somos uma equipe muito grande, isso para citar só os médicos. Temos enfermeiro, fisioterapeuta, neuropsicólogo, assistente social, médico fisiatra. E nos nossos finais de ano, a gente faz simpósios, tá, Valéria? Então, desse ano especificamente, vai ser de neurooftalmologia, voltado para os profissionais de saúde, oftalmos, principalmente, e neurologistas mais jovens, para aprender sobre neuromielite óptica. Então, depois eu envio o convite, é aberto para profissionais de saúde, já que a gente vai estar falando de coisas muito específicas, vai ser muito Medicase que a gente vai estar falando, né? Mas a gente entende que precisa também falar sobre, a Natália está perguntando quando, vai ser dia 7 de dezembro, tá bom? A gente já está na fase de divulgação com a assessoria de comunicação do HGF. Então, sistematicamente, Valéria, não só nós do HGF, como nós, Comitê Brasileiro de Pesquisa e Tratamento Esclerose Múltipla e Neuromielite Óptica, a gente faz atividades educacionais contínuas. Mas eu sempre falo também, para te devolver a palavra, a gente quer parar de pregar para convertido, eu preciso falar para as pessoas que não conhecem, eu preciso falar para as pessoas que nunca ouviram falar, né? Nós precisamos falar para quem nunca ouviu ou imaginou que uma doença dessa pode existir. Obrigada, doutora Milena. Ficou só ainda uma dúvida aqui, na rede pública, se um profissional quiser fazer um teste, e ele não vai ter acesso a esse teste, na verdade, né? Não vai ter. E aí, como é que esse suporte fica, como é que essa pessoa vai ter acesso ao teste? Ela só tem acesso, vou dar um exemplo do Ceará, por exemplo, certo? Ela só tem acesso aqui em 3 ocasiões. Ou ela está dentro do hospital geral ou do hospital universitário, porque com o recurso que nós recebemos do Ministério, mesmo o SUS não repassando, a gente consegue fazer esse teste, tá? Por conta da portaria de doença rara. Ou essa pessoa paga do próprio bolso o teste, ou a gente utiliza os programas de apoio dos laboratórios da indústria farmacêutica, que já ajudam alguns pacientes a serem testados. Então, são essas 3 alternativas que a gente tem. Porque eu já estou imaginando aqui, como sindicalista, já vamos entrar aqui na Seara, e aí, Terezinha, já te convoco também, para a gente acionar o IPM, o nosso ISEC, para que ele faça. A nossa população de servidor público tem mais de 60 anos. Muita gente faz acesso à consulta oftalmológica. Vai que a gente precisa de um teste desse, o nosso ISEC tem que garantir. Então, assim, eu fiquei preocupada agora, num serviço tipo Leiria de Andrade, que nos atende via ISEC, ele não vai ter como fazer esse teste, né? Aí, como é que faz? Nós vamos ter que arranjar um jeito de fazer uma advocacy aí para garantir, né? Eu já estou pensando no acesso, né? Eu acho que é importante, mas, por exemplo, os planos de saúde... As reivindicações nossas, né, sindical, acho que é isso mesmo. Os planos de saúde, pessoal, são obrigados a cobrir esse exame desde 2018, tá certo? Então, ele não faz parte ainda da cartela de exames do SUS, mas ele está no rol da ANS, tá? Mas aí, doutora Miranda, no caso do serviço público, o ISEC e o IPM, eles não estão na categoria de plano de saúde e nem eles são SUS 100%. Então, eles estão no misto, que eles precisam ter no rol de serviço dele uma contratualização que garanta isso. É uma coisa peculiar dessas duas instituições, ISEC e IPM, né? Eu lembrei disso porque no nosso rol de trabalhadores é muita gente que vai recorrer a esse serviço e vai que precisa, como é que faremos, né? Aí, só para pensei nisso agora. Só para deixar uma informação também para que vocês guardem, né, para se conduzir de forma mais tranquila. O diagnóstico ele é feito pelo médico neurologista,
O oftalmologista tem que reconhecer, mas o que ele vai reconhecer? A pessoa vai chegar no oftalmologista porque está sem enxergar, lógico, né? Qualquer um que está sem enxergar vai primeiro no oftalmologista, e o oftalmologista vai dizer, o olho está normal, não tem nada no olho, não é na lente, não é na esclera, não é na conjuntiva, o problema é no nervo do olho, é atrás, é no sistema neurológico. Então, aí o oftalmologista tem que suspeitar, ele vai dizer assim, essa pessoa não está enxergando, quando eu examino ela, o olho está normal, o olho está funcionando perfeito, todas as estruturas do olho estão normais, mas ela não está enxergando. Então, ele tem que suspeitar, isso deve ser uma neurite óptica, deve ser uma inflamação do nervo do olho, que é atrás do globo ocular, né? A gente tem aqui o globo ocular e atrás sai um cabinho, que é o nervo. Então, quando ele suspeitar disso, ele vai encaminhar para o neurologista. Então, geralmente, quem é que pede esse exame? É o neurologista. Mas o oftalmologista tem que reconhecer que aquilo é uma neurite óptica, que é uma inflamação do nervo do olho, e encaminhar para o neurologista investigar. Esse seria o fluxo ideal dos pacientes, mas muitas vezes, Valéria, a sua pergunta é muito importante, ele para no oftalmologista. O oftalmologista diz assim, não tem nada no olho, está tudo normal, e não orienta o paciente. Não desconfia que pode ser neurológico. Então, é por isso que esse ano, comemoração de 15 anos, é neurooftalmologia. Vamos trazer os médicos residentes, vamos trazer os estudantes de medicina, para que eles já desde muito cedo se alertem para essa possibilidade, certo? Ok, obrigada, viu? Realmente a gente tem muito trabalho pela frente aí, né? Tanto no advocacy como no controle social como um todo. E nos encaminhamentos eu vou aguardar aqui para ouvir mais pessoas e a gente encaminhar ao final, né? Perfeito. Tudo isso me chamou a atenção para um diagnóstico da história da mosca volante. Você já ouviu falar dessa mosca volante? Aí, de repente, já é um sinal e a gente fica nessa história de mosca volante, não tem cura, você vai ser, aí está o oftalmologista, né? Você vai ter que se acostumar, isso não já é um sinal, doutora Milena? Mosca volante não é um sinal de neuromielite óptica. A perda visual da neuromielite óptica não se manifesta como mosca volante. É uma perda visual importante, não mexe o local, o olho dói quando movimenta, geralmente é uma perda da porção central e uma dificuldade bem importante de enxergar que se instala em torno de dias, 5, 7, 14 dias. Então, pode ficar tranquila, mosca volante não é um sintoma da neurite óptica. Por favor, explique o que é mosca volante, doutora. Mosca volante é uma percepção de um pontinho preto na visão, que para onde você olha, o pontinho preto vai, tá? Então, geralmente, várias causas, mas geralmente são oftalmológicas e não neurológicas, certo? Então, só para fazer essa diferenciação. Pessoal, fiquem à vontade, nós são 15, vai dar 15h30. Eu queria reservar os últimos minutos, assim, tipo 20 minutos finais para a gente encaminhar, né? Para uma roda potente dessa, a gente não pode sair daqui sem encaminhamentos, assim, coisa que a gente que esteja ao nosso alcance para fazer. Então, a gente dá uma geral ainda para quem quer perguntar, fiquem à vontade para ao final a gente encaminhar. Pode ser assim, Cleide, todos que estão participando aqui, doutora Milena. Jaqueline quer se pronunciar, quer fazer alguma colocação? Eu achei importante essa questão que a doutora Milena traz, e a Cleide também reforça, que é a relação dos determinantes sociais, né? O determinante de saúde, ela determina a relação dessa doença. Mas eu fiquei com uma dúvida, doutora, em relação a gente. Como é que a gente se diagnostica isso antes do surto? Qual é os sintomas, na verdade, que deve levar a gente chegar no hospital e dizer, olha, eu estou com uma inflamação no nervo óptico, ou é alguma coisa que eu tenho que procurar um neurologista? Quando é que eu tenho que... Qual é o sintoma que eu tenho que falar
procurar rapidamente neurologista ou um oftalmologista para que isso seja diagnosticado. Obrigada pela pergunta, Jaqueline. Não tem um sintoma antes do surto. O surto vai ser a primeira manifestação. A nossa preocupação é o paciente não receber o diagnóstico no primeiro surto, receber só no segundo, no terceiro ou no quarto, que aí as sequelas vão se acumulando. Não tem como prever a doença antes do primeiro surto. Isso a medicina ainda não consegue fazer. Mas no primeiro surto, né, no primeiro sintoma, eu preciso que seja pensado. Então, o oftalmologista tem que suspeitar, vamos supor, se for da visão, né? Quando a pessoa para de andar, geralmente vão mandar ir no neurologista. Então, esse surto, geralmente, o paciente recebe o diagnóstico. Mas, no caso da visão ou de outros sintomas menos comuns, é importante que, pelo menos nesse primeiro sintoma, se referencie. Então, atualmente, aí já puxando até um pouco para os encaminhamentos, o que eu venho sugerindo, né? O que eu venho tentando argumentar? Eu acho que a gente precisa criar um sistema de triagem de doença rara diferente dentro da nossa SES. Esse paciente não pode entrar com uma doença muito específica e esperar 2, 3 anos para chegar no especialista. Se ele, em 2, 3 anos, ele vai ter 4, 5 surtos, ele vai chegar cego e cadeirante, né? Então, a gente já consegue, de certa forma, acolher a maior parte desses pacientes, porque eles chegam com surto, e aqui no Ceará, já que todo mundo já sabe que tem que mandar para o HGF. Então, a gente acaba conseguindo, mas, logicamente, é uma sobrecarga grande, e tem muita gente no interior do estado que a gente não consegue abranger, né? Então, que a gente poderia receber depois do surto para fazer o diagnóstico. Então, a minha sugestão, que eu venho sugerindo desde o simpósio de doença rara, que a Valéria estava lá presente, é que a gente possa setorizar a triagem desses pacientes, que tenham um caminho diferente para eles, não no sentido de ser melhor ou pior do que ninguém, mas é porque o tempo importa. Começar o tratamento rápido importa, e só centros de especialidade que conseguem fazer isso, né? Porque você pensa assim, doutora, na dúvida eu vou tomar o remédio. Não, gente, os remédios, eles são complexos, eles têm uma série de repercussões, eles têm que ser feitos de forma muito controlada. Não é como tomar uma aspirina, são remédios que mexem com o sistema imune e precisam ser indicados em quem precisa e acompanhados por quem conhece. Então, eu reforço muito, a minha visão de um SUS fortalecido, com centros de referência fortes, mas que esses pacientes consigam chegar até nós para o diagnóstico e estabelecimento da linha de tratamento, e que eles sejam reabilitados próximo onde eles residem, que eles tenham acesso à fisioterapia, que eles tenham acesso ao médico da unidade próximo de onde eles moram, e a cada 6 meses eles vêm na consulta, para a gente reavaliar e saber se está tudo bem. Então, esse é o meu sonho, e que a gente possa utilizar as ferramentas de telemedicina cada vez mais, né? Eu acho que a gente tem acho que todas as secretarias dentro da SESA têm esse desejo, e a gente do HGF, enquanto Centro de Doença Rara, também está com muita vontade de fazer isso acontecer, tá bom? Acho que Natália Obrigada, Natália, foi. A Natália levantou a mão. Foi. Isso, vocês me ouvem? Sim. Joia, doutora. Fazer que nem as meninas, várias perguntas dentro de uma mesma oportunidade. Uhum. Você falou recentemente agora das regiões. Tem alguma região no Ceará que tem mais casos? Eu sei que Fortaleza talvez tenha por conta da estrutura, mas se tem, digamos assim, alguma região relacionada à residência dos pacientes, certo? Aí a outra, obviamente, além do exame de sangue, a gente poderia contar com fundo de olho e ressonância, seria isso? E o tempo, digamos, ideal. Eu sei que você falou que tem que ser o quanto antes, mas o tempo ideal para a gente estar, digamos assim, diagnosticando. Recebi o paciente, estou suspeitando. Em quanto tempo, mais ou menos, seria o ideal para poder a gente fechar diagnóstico e começar tratamento? Tá bom. Bom, Natália, obrigada pela tua pergunta. A primeira resposta para a região, né, de prevalência, a gente não tem esse dado,
Eu não vou conseguir te dizer. Aqui Por no conta da hospital, falta dos números, por né, que conta você da falou? falta dos números. Sabe por quê? Porque, por exemplo, como é que a gente faz dado no Ministério da Saúde hoje? Eu puxo pelo CID, né? Eu puxo pelo código da doença. A gente não consegue liberar nenhum remédio com CID da doença? G36.0, né? Então, como é que eu vou puxar dado? É uma doença invisível. Isso é o mais grave, né? Se eu não posso usar o código da doença para liberar remédio, porque não tem remédio para a doença, então como é que eu vou fazer a matemática de onde esses pacientes estão pelo sistema de informação? Não consigo. Mas as instituições científicas, como o Bectrins, como a academia, tem feito, a Academia de Neurologia, tem feito esforços para esse mapeamento, e principalmente associações como a BNMO. Então, a gente deve ter esse número, eu acredito, nos próximos anos, né, assim, mais sólido, mais robusto. Então, no Ceará, o que eu posso dizer, a gente tem mais de um centro que trata, é o UFF e o hospital universitário, né? Então, eu não consigo te dizer, mas a maior parte dos casos eu posso dizer que tem endereço em Fortaleza. Isso eu tenho a informação do nosso centro. Se é porque é mais prevalente em Fortaleza, não sei. Eu acho, na verdade, que o resto está invisível para nós, né? A segunda pergunta que tu me fizeste é que exames a gente precisa dar acesso. A gente precisa dar acesso principalmente à neuroimagem, então a ressonância magnética é fundamental no diagnóstico da neuromielite óptica. Tanto a ressonância de óptica, quanto de crânio, quanto de medula, né? Então, não é só um exame de ressonância. Muitas vezes esses pacientes dão de 3, 4. Ele vai fazer tudo no mesmo momento, mas são 3 pedidos. É a ressonância de óptica para ver o nervo, ressonância da cabeça para ver o cérebro e ressonância da coluna para ver a medula. Então, o fundo de olho, muitas vezes, ele vai ser realizado pelo próprio neurologista ou pelo oftalmologista, mas muitas vezes o fundo de olho é normal, porque o problema não está no nervo do olho, na parte da frente, geralmente está lá atrás, perto do quiasma. É por isso que a doença é tão capciosa, né? Então, geralmente, o que é fundamental? A gente precisa de uma série de exames laboratoriais para descartar outras doenças, tem que fazer sorologia, a gente vive num país endêmico para muita infecção, então esses pacientes têm que pesquisar sorologia para HIV, hepatite, sífilis, tem coisas que podem imitar a NMO, e não são NMO, e o tratamento vai ser diferente. Então, esse paciente ele tem que ter acesso à neuroimagem, a um bom arcabouço de exames laboratoriais e, principalmente, o teste de antiacoporina 4, que é o teste que dá o diagnóstico, né? Esses são prioritariamente os exames que a gente precisa dar acesso a esses pacientes. E aí, em termos da tua última pergunta, que é o tempo, né? Se o paciente tem o primeiro surto, e ele, por exemplo, isso acontece com frequência, tá, Natália? Ele procura o médico, porque todo mundo que está sem enxergar, estava enxergando normal. 5 dias fica sem enxergar, vai procurar o médico. E aí, às vezes, ele recebe um corticóide, ele faz uma pulsoterapia, que é receber um remédio na veia, no hospital próximo da região dele, porque consegue identificar que é uma neurite, certo? Nem toda neurite óptica vai ser por neuromielite óptica, certo? Então, ele recebeu esse diagnóstico. Mas aí o médico achou estranho, porque a neurite foi muito grave, porque ele não respondeu bem, porque ele não melhorou. O ideal é que até 1 mês esse paciente estivesse sendo avaliado por um médico especialista. Então, o ideal, na minha concepção, é que a gente não passasse de 4 semanas para uma vaga de uma suspeita de neuromielite óptica. Hoje, o que a gente faz? Se é surto, vai para o hospital geral. Né? Tá com surto da doença, vai para o hospital geral para emergência. É o melhor cenário? Claro que não. O hospital geral não dá conta da população do estado inteiro, né? Então, o que a gente precisa fazer, na minha concepção, é ampliando o nosso raio de ação e fortalecendo outras unidades no interior do estado. Isso eu estou falando, assim, planos para 5, 10 anos, né? E que possa copiar o modelo do que a gente faz no HGF e ter a gente como referência cognitiva. Está na dúvida, precisa de uma teleconsultoria, e aí a gente entraria para ajudar, porque a gente não vai conseguir abraçar todos os pacientes do estado do Ceará em um hospital só, né? Então, eu quero aproximar o hospital universitário do hospital geral, a regulação não se conversa, que é outra coisa que me enlouquece, né? A regulação que vai para um não se conversa com a do outro, e eu já tentei fazer eles conversarem, e eu acho que é possível, né? E a gente criar um movimento unificado. Eu estou falando de uma das doenças raras, porque essa é muito importante para a população negra. Mas existem várias outras que as pessoas também sofrem e que pode acometer qualquer um de nós brasileiros, porque nós somos miscigenados, a gente não é puramente nenhuma coisa nem outra, né?
Então, eu acho que a gente tem muito a construir nesse sentido. Não sei se Obrigada. respondi tudo, Natália. Deu certo, sim. Tá bom. Obrigada, Natália. Eu queria ver aqui também, nós temos duas pessoas participando aqui que para nós são muito importantes no sentido de fazerem parte diretamente, que é a Cristina Quilombola e o João Paulo, né? Se eles pudessem falar também era importante. Aliás, João Carlos, desculpe. O João Carlos, que é lá da comunidade quilombola da Pindoba, do Baturité, e a Cristina Quilombola. Se vocês quisessem se pronunciar legal, porque também tem outros atores importantes aqui que estão conosco, que a gente também pode daqui a pouco abrir. João Carlos, você quer falar? Gente, boa tarde, eu sou o João Carlos, né? Como eu disse, agente comunitário de saúde também, desde 2001. E para mim é uma doença também nova. Fiquei aqui mergulhando nesses 24 anos, sobre essa doença, alguns acontecimentos parecidos, mas que eu também não tinha conhecimento. E eu já vi coisas parecidas aqui, viu? Muito mesmo. E é interessante a gente estar participando desses momentos, né? Para estar ficando mais informado, para estar podendo encaminhar melhor. Que a gente faz esse feedback entre a comunidade e a equipe de saúde. É importante que a gente também esteja alerta, né? Esteja ligado a esse tipo de doenças, né? Que para a gente também é nova e não sei nem como me expressar direito em relação. Mas fiquei curioso, eu quero me aprofundar mais sobre esse assunto. Achei bem interessante. Né? Obrigada, João Carlos. Certamente aí na comunidade pode até ter passado alguma coisa parecida, mas não teve como diagnosticar, né? E assim, e a gente enfrenta um problema muito grande, melhorou muito, claro, nos últimos tempos, até pela questão de investimentos, né? O maior trabalho que nós temos não é o acesso à saúde primária, né? É o acesso à saúde secundária, porque é uma dificuldade. Às vezes o paciente também não consegue ter acesso a esse especialista. Hoje tem umas policlínicas, elas têm melhorado muito. O acesso dos usuários de serviço a eu diria, um serviço de saúde mais completo, mas eu diria que a questão da central de regulação, a gente está enfrentando um pouco de problema, né? Mas e doença nova, eu sei que eu fiquei muito interessado sobre o assunto. Inclusive, obrigada, viu, João Carlos? Inclusive, doutora Milena, em relação à regulação, nós convidamos também aqui o doutor Breno e a equipe para participar, ele justificou aqui outra agenda, mas a gente vai oportunizar em outra rodada, que também a regulação da acesso se pronuncie, né? Perfeito. E eu pontuei várias coisas aqui que ao final dos encaminhamentos a gente fala. Cristina, você vai querer falar também, companheira? Eu quero só realmente relatar aqui a importância desse momento, né? Como companheiro, vocês estão conhecendo como João Carlos, mas para nós dos territórios quilombola é João Mendes. O companheiro João Mendes coloca, né? Até, João, se você puder falar do que vocês passaram aí também dentro da comunidade, né? Que teve um momento também de um surto. Oi. Enquanto ela falava sobre a questão do nervo do olho, a minha comunidade ela passou por um surto muito grande de febre eurobucho, né? E aí nós tivemos muita dificuldade, porque um dos maiores problemas foi a dor no olho, meu Deus do céu. Assim, não era uma dor fora do olho, era como se o olho fosse cair mesmo, entendeu? Então, para a gente foram tempos muito difíceis. E pior que não tinha remédio. Entendeu? A visão ficou embaçada, a gente não houve a perda da visão, mas essa febre eurobucho, ela atacou muito, muito. Eu acredito que tenha sido o nervo do olho, porque a gente não enxergava praticamente, né? João Carlos, não está errado teu raciocínio, é possível, sabe? Esses novos vírus, quando começam a circular, eles podem ser gatilhos para algumas condições neurológicas. Não estou dizendo que a NMO é uma doença de vírus, tá certo, pessoal? Por favor, não repliquem isso. Mas os vírus, quando começam a circular, eles podem, sim, acabar sendo... Aperta o botão de uma resposta anormal no nosso corpo e a gente tem alguns sintomas parecidos, sim.
Pronto, é isso, a importância de João ter colocado, né? Porque na fala da doutora Milena me deu essa recordação do que eles passaram dentro do território, né? E aí a importância também da gente estar fazendo esse comunicado, né? Essa articulação também para as demais lideranças quilombolas do estado de Ceará, na qual nós acompanhamos mais de 100 territórios quilombolas, né? Então, eu acho que é de suma importância a companheira Valéria, junto com a doutora Milena, os companheiros que estão aqui também da associação, dos sindicatos, da gente poder depois organizarmos também um momento que possa ser virtual com os nossos coletivos de saúde. Eu acho que é importante a gente fazer essa interação, essa interlocução, né, para a gente poder estar realmente tendo e avançando em alguns diagnósticos, né, principalmente voltado no que está sendo dialogado aqui entre nós, né, sobre essa doença rara, que eu também não tinha conhecimento, e a partir de agora a gente vai estar mais vivos e vivas a se inteirar mais ainda sobre essa doença rara. Obrigada, Cristina. Só para fortalecer, então, um pouco a tua fala, eu acho que a Cleide já levantou a mão e eu vou só abrir aqui para ela fazer o gol. Justamente uma das estratégias da Associação Brasileira de NMO é o Agentes NMO. Eu acho que ela pode falar um pouco sobre isso e colocar à disposição todo o aparato e o conhecimento que a BNMO vem trazendo para a sociedade. Justamente essa a ideia, né, Cleide? Quando a gente começou a conversar, né, sobre esses temas, de como que a gente conseguiria reduzir algumas dificuldades, eu lembrei da infância mesmo, quando os agentes de saúde batiam na porta da gente, futucavam a gente todo, olhavam a orelha, e essa mulher tá com piolho, e não sei o que lá, eita. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né, porque eu sou aqui da Bahia, então a gente tem essa raiz nordestina nossa, é a mesma. E foi que aí surgiu o Agentes NMO, que é justamente levar a informação sobre NMO para os agentes comunitários, para os profissionais de saúde, nas regiões ribeirinhas do Pará, né, e da Amazônia. A gente está fazendo essa mobilização também, porque a gente entende que precisa chegar para esse pessoal, para além Rio, né, e o Agentes NMO, ele traz, na essência dele, isso, da gente chegar nos lugares que a gente não está chegando enquanto informação do NMO, que acaba circulando ali, como a doutora falou, naqueles que já conhecem, nos médicos que já ficam curiosos a respeito, dos residentes, dos profissionais de saúde que conhecem, mas a gente quer levar também para aquelas pessoas que não sabem sobre. Então, quem tiver interesse em participar, entrar em contato com a gente, falar com a Valéria, ela consegue passar, né, diretamente, pode passar meu contato direto, para poder a gente trabalhar juntos mesmo, porque a gente já tem um formato de fazer, já tem um formato de aula, já tem mais ou menos de acordo com cada região, a gente já consegue atuar. E um ponto importante que é preciso falar sobre a NMO é que ela também pode levar à morte. A gente evita falar assim, mas é verdade, né? Ano passado a gente perdeu algumas pessoas com surtos que não foram controlados, alguns que não fechou o diagnóstico, não deu tempo de fechar o diagnóstico, e aí a doutora pode falar esses casos mais graves, mas ela pode sim levar à morte, ela pode, em casos não tratados, ou em surtos mesmo não controlados, e é por isso que a gente fala da necessidade do medicamento correto, a necessidade do medicamento para NMO, para que essas pessoas realmente consigam ter qualidade de vida com surto controlado e evitar esse surto, esse suspense, né, de que qualquer momento pode ter. Então, ela, além de tudo isso que vocês ouviram, ela também pode levar à morte. É bem complexa mesmo. A Cristina está querendo falar. Na sua fala, Cleide, e eu acho muito importante, a Valéria com certeza vai nos conectar a estar realmente trazendo toda essa expectativa para nós, principalmente os nossos agentes de saúde. A gente tem um quadro de dados desses agentes, né, dos territórios quilombolas, né? Estamos tendo outras formações diante do AGPOP SUS, também educadores e educadoras da saúde dentro dos territórios. A gente tem buscado muito a saúde voltada para as comunidades quilombolas. E aí, quando fala, né, sobre
perca, né, de muitos dos nossos e das nossas, a gente tem também tido muitas percas dentro dos nossos territórios quilombolas, né? A gente sabe, não generalizar, voltando realmente que seja diante da doença, né? Mas que a doutora Milena pode até falar, né? Que pode também chegar a essa violência mental, né? Porque mexe com a nossa saúde mental, né? Quando a gente está tentando ter a cura, quando a gente está no tratamento expressivo, mas também a gente tem que estar com a saúde mental preparada para essas outras ações voltadas à recuperação das nossas saúdes. Então, teve território quilombolas que não chegou nem a 2 meses, nós perdemos 3 jovens em seguidas, né? E aí isso a gente também vem buscando essa parceria diante da Secretaria de Saúde do Estado, os coletivos de saúde nossos, para a gente estar indo aos territórios quilombolas, conversando com a comunidade, com as lideranças, os pais, as mães, e toda essa população, e a gente fazer um trabalho realmente, né, de como a gente combater um pouco, né, sobre a questão da saúde mental. E isso também será muito importante, a gente ter também esse diálogo, essa comunicação, essa aproximação, Cleide, certo? Diante das associações de vocês, para que a gente seja esses multiplicadores e multiplicadoras dentro dos nossos territórios também, tá? Obrigada. A gente que agradece, conte conosco, e é só entrar em contato. O Fábio colocou aí nossos contatos no chat, mas a Valéria também tem, então estamos aqui para isso, para a gente fazer esse trabalho, se desenvolver e crescer cada vez mais. Obrigada a vocês por estarem aqui. Pessoal, eu vou pedir um pouquinho de desculpa, eu vou precisar sair por conta do horário, eu peço desculpas, não consegui ficar até o finalzinho, mas eu vou pedir a Valéria licença, a Cleide pode me passar os encaminhamentos da reunião, eu realmente tenho um compromisso com o paciente agora, ele já está me ligando, eu não vou conseguir atrasar mais por conta da visita com a família, tá bom? Se vocês quiserem, depois podem entrar em contato, a Cleide me passa os encaminhamentos. Eu quero agradecer o tempo de vocês e foi um prazer imenso ter conversado com vocês hoje, espero que tenha sido útil para vocês também, tá bom? Doutora Milena, da nossa parte aqui, agradecer também, dizer que a gente já vai aproveitar esses 15 minutinhos aqui, de fato, para encaminhamentos bem práticos, tipo assim, já vamos consignar a sua presença em alguns ambientes, tipo no Conselho Estadual de Saúde, tipo na reunião da CIB, tipo em alguns espaços, no nosso termo de cooperação com a Secretaria de Igualdade Racial, já vamos reforçar essa questão do que nós ouvimos hoje, e a nossa responsabilidade agora daqui para frente, né? E assim, no mais, é agradecer de fato e aguarde os encaminhamentos que serão muitos, viu? Muito obrigada. Obrigada. Vamos fechar. Vamos juntos, a luta é de todos nós, com certeza. Muito obrigada pelo tempo. Obrigada, doutora Milena. Prazer. Obrigada. Obrigada pelo tempo, pela visita sua ao nosso estado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. E nós aqui, pessoal, eu queria só registrar aqui algumas presenças, que a nossa doutora Thaís Matos chegou agora há pouco, né? Ela que é médica também, uma militante dos movimentos, defensora do SUS, movimentos de direitos humanos e tudo mais, ela acho que dá tempo para ela se apresentar rapidamente. E nós temos atores aqui importantes, que são parceiros nossos, o pessoal da Roche não se apresentou, seria bom também que se apresentasse, era interessante. E aí sim a gente pega para os encaminhamentos. Eu anotei alguns aqui que eu vou submeter a vocês, ver se vocês concordam que a gente leve à frente como encaminhamento. Thaís quer falar, temos também aqui a Renata, o Rafael, o pessoal da Rocha aí, fiquem à vontade, Thaís, fiquem à vontade. Vamos aqui, acho que dá tempo para a gente dar uma rodadinha de apresentação. E aí sim eu sintetizei aqui sistematizei, desculpem, alguns encaminhamentos aqui que eu acho que dá para a gente fazer, e aí a gente fecha a nossa roda de hoje, né? Fiquem à vontade aí, Thaís, pessoal da Rocha, que está faltando se apresentar aqui para nós, alguns se apresentaram no chat, né? Mas fiquem à vontade, aqui é uma roda de conversa onde todo mundo quer a mesma coisa, né? Que está todo mundo num compromisso só. Oi, boa tarde. Valéria, eu até cheguei aqui no prédio da Seda. Tudo bem? Eu sou a Thaís Matos,
Eu sou médica de família e comunidade, né? Sou militante aí, trabalhei a última vez agora com população em situação de rua, né? Sou uma militante da causa aí do povo da rua. Sou da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e também da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Obrigada. Você está aqui? Se você está aqui, chega aqui para nós, aqui na nossa sala. Mas você conhece aqui a nossa Jaqueline, que está conosco aqui. Qual é a sala? Vem, na nossa sala aqui da Coapes, pode vir, viu? Na atenção primária. Pode vir. Apoio e assessoria. Aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Onde está a Valéria? Pode vir. Pode vir que nós estamos aqui. E o pessoal da Rocha aí quer se apresentar? As meninas estão vendo aqui a Flávia, o Rafael, a Renata. Olá, pessoal, boa tarde. Então. Tudo bem, doutoras? Boa tarde, super parabéns pela discussão, muito rica, acho que um momento super importante, né? Ainda mais agora no mês da consciência negra, então parabéns aí pela iniciativa. Então, eu sou a Flávia, estou aqui representando o time Rocha, eu acho que o pessoal acabou de sair também porque tinha outro compromisso, mas eles estavam conectados até agora, né? Então, eu sou responsável aqui pela estratégia da jornada de neuromilite óptica na Rocha, e a gente estava também com a Beatriz, né, conectada, que é responsável pela conexão aí, principalmente com associações de pacientes, então muito parceira aí da Cleide, e também com o Rafael Losso, que trabalha mais próximo dos médicos, então mais próximo da doutora Milena, e a Renata, que fica mais próxima da parte de gestão, né, da Secretaria de Saúde aí do Ceará. Então, também conectada aí aos gestores. E, bom, enfim, parabéns por essa discussão super multidisciplinar aqui, contem com a gente, né, então estamos aqui também buscando como contribuir para esse ecossistema para a gente evoluir aí nessa jornada, desde o diagnóstico até o tratamento. Obrigada. Obrigada, Flávia. Pessoal, eu vou ler aqui rapidamente alguns encaminhamentos que eu sistematizei, para ver se vocês concordam que a gente depois encaminhe aí para a Cleide, né, para a associação, e aí a gente leva à frente no compromisso de quem participou hoje aqui, que eu acho que foi muito rico, porque a gente teve representações diversas, inclusive recebi agora aqui uma justificativa da representação da Secretaria de Igualdade Racial, que não foi possível estar conosco, porque está numa agenda gigantesca aí do Afro-Cearense Cidades, que daqui a pouco nós estamos indo lá também. Eu pensei que a gente pode encaminhar o seguinte, a gente pode, daqui para frente, começar a fundamentar esse tema para a gente pautar numa reunião do CESAL, do Conselho Estadual de Saúde, acho que é um tema que é interessante, curioso que chegue lá para conhecimento, até porque lá tem a CDSUS, Comissão da Diversidade de Sujeitos do SUS, que luta também por essa saúde inclusiva, e a população negra está incluída, acho que é importante. Eu acho que a gente pode também fazer uma campanha muito importante assim, de controle social e advocacy, com foco na consulta pública, quando ela estiver aberta, e se inteirando como é que a gente pode agir, né, nessa consulta pública. Vamos também estreitar o nosso compromisso com a regulação aqui da CESA, porque a regulação precisa fazer essa linha de cuidado se cumprir, esses fluxos precisam acontecer, né? A doutora Milena falou da questão que nós precisamos ter centros de triagem, para que as pessoas não fiquem com esse diagnóstico sem saber em que porta bater. Acho que vai ser importantíssima essa questão da linha de cuidado, envolvendo desde a questão dos centros de triagem que a gente tem que lutar para ter no nosso serviço, ou serviços novos. Vamos ver com a secretária como é que isso se dá, né? A gente também precisa pensar na questão de reforçar essa doença no nosso termo de referência que a gente está construindo com a Secretaria de Igualdade Racial. E, por fim, também envolver a nossa Escola de Saúde Pública para que ela coloque no rol de formações dela lá, nas formações médicas, especialmente, traga essa temática. Assim como traz outras doenças raras, possa estar pautando essa. Porque cada vez que essa ficar escondida, menos a gente sabe, né? Então, assim, são coisas bem factíveis que dá para a gente fazer. A gente conversou hoje aqui, mas isso aqui vai se transformar num relatório, e aí a gente manda oportunamente aí para todos os participantes, e sobretudo para você, Jaqueline, que acabou também sendo uma participante importante, porque vai levar um olhar de uma iniciativa dessa que foi uma coincidência você estar aqui, mas que já leva também
essa preocupação do nosso Estado, mas certamente isso é uma preocupação do Ministério daqui a pouco. Isso vai ser uma realidade em toda a roda, daqui a pouco essa questão vai vir à tona, né? Porque uma vez que os movimentos sociais estão aqui, eu já sei como é que funciona, né, Cristina, João? Isso aí vai reverberar, daqui a pouco o movimento negro está dentro e vai cobrar, e a gente vai fazendo o nosso dever de casa enquanto SESA, enquanto controle social, enquanto militantes da causa, e vamos para frente. Então, isso que eu falei aqui, eu vou só arrumar direitinho para que todo mundo tenha entendimento de como isso vai se dar, né? Pois não. Eu queria só dizer, doutora, que eu estou saindo, tenho uma agenda agora, por causa das festas da consciência negra, mas só para fechar minha fala dizendo que a doutora Helena Calisto, uma grande pediatra, grande amiga minha, ela dizia que não basta só combater, não basta só curar, tratar. É importante, além de orientar, olhar com o olhar humano para os nossos, né? Então, dizer que a gente junto, vendo, tensionando para esse lado, vai dar certo. Conte comigo. Um abraço, gente. Obrigada, pessoal, viu? Então, assim, a gente se dispõe aqui para os momentos finais. Cleide aí, se quiser encaminhar alguma coisa, os demais. Eu acho que, assim, fica aqui, né? Vamos arrumando aqui para a gente sair se despedindo. Pronto, a gente coloca aqui a associação à disposição, nossa equipe, a equipe também que trabalha em Fortaleza. Dizer que a gente já tem uma metodologia desses treinamentos, então, se precisar, já pode contar com a gente. O Fábio, que está aqui com a gente, ele é pedagogo, ele pode falar um pouquinho mais e rapidamente, né, sobre como a gente tem feito esse trabalho de conscientização, de levar mesmo a informação nos lugares mais diversos, para as mais diversas escolaridades também, porque eu entendo que o ecossistema todo mundo precisa saber, para identificar que aquilo... Eu e a doutora Milena temos falado muito isso. A gente, nos próximos anos da NMO, a gente precisa falar com as pessoas para que elas identifiquem que aquilo ali, desconfiem de NMO. Acho que vai virar uma campanha do Março Verde do ano que vem. Desconfiem de NMO, para poder as pessoas olharem e buscarem o mais rápido possível um neurologista, né? O mais rápido possível a especialidade. Então, o Fábio, que está aqui, pode falar um pouquinho mais rápido, e rápido, né, para a gente não se alongar muito, sobre como a gente está fazendo, tem feito essa metodologia, e podem contar com a gente no que vocês precisarem, o que for o movimento que for para levar as falas sobre NMO, buscar melhorias para esses pacientes e familiares, conte com a gente. A gente tem uma equipe multidisciplinar já pensando nisso mesmo. É isso, Cleide, é isso, gente. A ideia é que a gente possa, numa perspectiva mesmo de letramento, levar essa informação sobre a NMO, mas considerando também, fundamentalmente, as experiências de quem vive, né? Porque aqui no Ceará a gente tem muitas pessoas, a gente tem relações, a gente tem amizades, amigos aqui no estado que estão em tratamento, que a gente conhece, que já fortaleceram, inclusive, as atividades da BNMO aqui no estado do Ceará, que vivem com a NMO e que podem participar desses eventos e trazer um pouco sobre como é essa experiência de viver. Não só as pessoas que já vivem em tratamento há muito tempo, mas também que passaram a ser tratadas recentemente. A ideia é que a gente possa levar conhecimento a partir dessas jornadas, né? E aí é muito importante que os movimentos sociais que hoje estiveram presentes aqui conosco, que eles possam proporcionar esse espaço, para que a gente leve cada vez mais informações para as pessoas leigas, né? Então, quanto mais, mesmo que a pessoa não seja da área da saúde, eu não sou da área da saúde, mas eu tenho conhecimento sobre a NMO, porque eu fui buscar. E a ideia é que a gente, levando essa informação para o público leigo, para as pessoas que estão fora da seara da saúde, que elas possam, inclusive, contribuir nos seus espaços de atuação, no trabalho, nas comunidades, nos movimentos sociais, nos sindicatos, para que elas possam contribuir para disseminar informação sobre a NMO, né? E fazer com que as pessoas elas possam recorrer, de fato, a um profissional que possa, o mais rápido possível, fechar diagnóstico. Enfim, a gente está à disposição aqui, eu sou aqui do Ceará, a gente já está junto já há mais de 2 anos, fazendo esse trabalho aqui no Estado, pela BNMO, e a gente se coloca à disposição para dialogar, tá? Muito obrigado pelo momento de hoje, assim, foi riquíssimo. A fala da doutora Milena, assim, é apaixonante, assim, é maravilhosa, né? E muito obrigado aos parceiros que se dispuseram, né, dispuseram o seu tempo para estar aqui conosco. Valéria, um cheiro bem grande, viu, Valéria? Obrigado por nos proporcionar. Eu também, querido. Vamos juntos, caminhando. Cheiro. Cheiro, querido. Obrigada aí, pessoal. Obrigada, acho que agora sim a gente chega ao final, né? Sim.
A gente chega ao final dessa roda, que foi bem importante, bem interessante fazer, até porque é todo dia que a gente consegue reunir tantos atores diferentes, tanta gente que mexe com tanta coisa, né? Então, acho que agora foi o que a gente encaminhou também vai prosperar, Sim. né? E vamos para frente, né? É isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Valéria, todos que estão aqui, a Cristina, todo mundo, porque, como eu comecei falando, né, eu quero encerrar assim, vamos nos inquietar para, a partir disso, a gente conseguir realmente fazer o que a gente já faz, né? Movimento. E é esse movimento que a NMO está precisando agora, e eu sei que cada um aqui pode fazer sua parte, onde estiver, no órgão que tiver, na instituição que tiver, a gente consegue fazer. Muito obrigada, de verdade, por estarmos todos Cleide, aqui. Diga. Cleide, o mês do MNO é o março, é março verde, é? É o mês de março, é o março verde. Rapaz, está faltando mês para tanta coisa, viu? Que o mês de março tem 300 coisas. Mas é março verde, é? É, março verde. A gente sempre faz evento aí. Já vamos colocar aqui no radar, viu? Muito obrigada, pessoal. Ficamos aqui à disposição enquanto Secretaria de Saúde do Estado, viu? Tchau, tchau.